24 de outubro de 1929. Desastre em Wall Street. A Bolsa de Valores de Nova York despenca, num dia que entraria para a história como a Quinta-feira Negra. Silêncio e tensão. Muita tensão no ar. Mais de 10.000 pessoas se amontoam nas proximidades da Wall Street, sede da Bolsa de Nova York e o centro financeiro dos Estados Unidos. É uma manhã de terça-feira, 29 de outubro de 1929. Depois de vários dias que as ações estavam despencando e arruinando milhares de pequenos investidores, os sobreviventes do massacre financeiro aguardam pela abertura da bolsa. Às 10 horas, inicia-se o leilão das ações. Em poucos minutos, o silêncio e a tensão dá início à gritaria e desespero. Investidores em pânico mandaram vender todas as ações que tinham a qualquer preço. As ações das grandes companhias, como a General Electric, caíram vertiginosamente de valor. Nas primeiras 3 horas do pregão, 11 bilhões de dólares tinham virado fumaça. Os preços das blue chips, que são as ações mais nobres, por exemplo, da General Motors, começam a despencar a cada 15 minutos. Mas as coisas pioram. E depois de um tempo, começam a despencar de minuto a minuto. Mas ainda pode piorar. E depois de algum tempo, as ações, seus preços despencam a cada 10 segundos. Em pânico, um número cada vez maior de investidores pedem a seus agentes: vendam tudo, a qualquer preço. Mas, às 11 horas e 15 minutos dessa terça-feira, das 11h15 às 12h15, ninguém compra mais nada. O ticker, aquela barulhenta maquininha que ficava nos escritórios dos acionistas para saber como que estavam as cotações, está 48 minutos atrasado. Assim, muita gente vende suas ações por muito menos do que imagina e só no dia seguinte tem ideia do tamanho do prejuízo. No fim da tarde, o desespero transforma-se em agonia. Cerca de 15 bilhões de dólares em papéis tinham virado fumaça. Junto ao prédio da Bolsa de Valores, a multidão está atônita. Dezenas de policiais a cavalo estão a postos para evitar um quebra-quebra. Mas não aconteceu nada disso. Não há necessidade dos policiais, porque assim como escreveu um jornalista na época, os olhos dos investidores pareciam de peixes apanhados pelas redes. O prefeito de Nova York teve uma ideia e pediu para os donos dos cinemas exibirem apenas filmes otimistas, para não aumentar ainda mais o desânimo da população. As histórias em quadrinhos dizem muito sobre um período histórico e geralmente cumprem um papel social. Contra o Super-Homem, criado em 1938, pode-se afirmar que cumpriu um papel de fortalecer a autoestima da sociedade estadunidense, abalada pela Grande Depressão. Foi criada pela dupla de autores de quadrinhos, Joe Shuster e Jerry Siegel, e sua primeira aparição foi na revista Action Comics, número 1, em 1938, nos Estados Unidos. Foi em vão, porque a Bolsa de Nova York era uma espécie de termômetro para todas as outras bolsas dos Estados Unidos. E o desânimo se espalha rapidamente por todo o país. O crash em Wall Street desencadeou uma onda de falências
e abalou a confiança na economia americana. Em pouco tempo, os Estados Unidos e o mundo todo eram varridos por uma grave crise econômica. 13 milhões de americanos amargavam o desemprego. A produtividade caía e os bancos fechavam um após outro. Os efeitos da crise foram devastadores para o Brasil e a economia do café. Os preços já estavam em queda no mercado internacional e as exportações começaram a diminuir. O governo brasileiro fez estoques e chegou a queimar café para sustentar os preços. Sem sucesso. Aborrecido, o corretor Albert Gordon resolveu dar uma volta com seus amigos para tentar esquecer um pouquinho a tragédia financeira. E ele diz: tivemos a precaução de caminhar pelo meio da rua para que não caísse sobre nós os corpos daqueles que haviam optado pelo suicídio. Uma pequena multidão se aglomerava para ver o homem que balançava os pés no alto de um prédio. Será que era mais um suicida? Não. Na verdade, era só um operário, tranquilamente comendo seu lanche. Os suicídios, na verdade, não foram tantos. E o método mais usado não era o salto no vazio, e sim a asfixia por gás. Mas a imagem de executivos engravatados pulando da janela dos arranha-céus, símbolo da pujança dos Estados Unidos, ficaria para sempre associada à quebra da Bolsa em outubro de 1929. E esse trecho que eu li foi do livro 1929, A Crise que Mudou o Mundo, do autor Jaime Brenner. Para vocês, então, nono ano, fica a reflexão para analisar e interpretar esse texto. Valeu, classe!